Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui com a nona rodada então do Campeonato Mundial entre o Magnus Carlsen e o Fabiano Caruana. Essa é a nona rodada então de um total de 12. As 8 primeiras rodadas terminaram no empate. A gente está vendo um duelo aí de altíssimo nível realmente, muito difícil, né? Hoje eu conversando com um amigo meu, a gente fez um paralelo com o campeonato de competições de natação, né? Onde o cara encosta com a unha lá para vencer, né? Ou campeonatos de Fórmula 1, né? Então realmente por milésimos a pessoa ganha e tal, e no xadrez parece que nesse nível a coisa é parecida, né? Muitos empates e tudo mais, muito difícil alguém conseguir uma vitória. Então, por enquanto, 8 empates. Vamos dar uma olhada nessa partida. Antes, a gente tem umas fotos interessantes aqui da Nicky Riga. Olha o Magnus Carlsen aí com uma novidade aí, né? Um curativo perto do olho aí. Parece que ele sofreu um acidente ontem, no dia de descanso, jogando futebol americano. Então, ele resolveu jogar futebol americano no dia de descanso do Mundial de Xadrez. E resultou aí numa trombada cabeça com o adversário do outro time e ficou com um curativo então. E vale a reflexão, né? Será que vale a pena jogar futebol americano no dia de descanso do Mundial de Xadrez, né? O Carlsen, pelo visto, acha que sim. Olha aqui o Caruana já, por sua vez, todo concentrado, né? Compenetrado, bem preparado aí para a partida de hoje. Temos mais fotos bonitas aqui da Nicky Riga, então aí o duelo aí, o Caruana e o Magnus Carlsen, belíssimas fotos, os links, né, da Nicky Riga estão na descrição aí do vídeo. E aí quem souber quem é esse senhor aí fazendo o primeiro lance para o Magnus Carlsen, por favor poste aí nos comentários, muito bonita essa foto também. E temos mais uma aqui, mais uma vez o Magnus Carlsen de pé, o Caruana sentado. E eu fiz a brincadeira, né, que nas últimas vezes quem ficou em pé e o outro sentado, a gente achou fotos lá do Topalov, e outras lá onde quem estava sentado perdeu, né? Claro que é uma brincadeira, uma superstição. E vamos dar uma olhada nessa partida então, pessoal. O Magnus Carlsen está de brancas então nessa nona rodada e ele abre com C4, abertura inglesa. A gente tem E5 pelo Caruana, cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, cavalo C6. A variante dos 4 cavalos da abertura inglesa, G3, D5, rompendo aí no centro, C toma em D5, cavalo toma em D5 e aqui bispo G2, né? Até agora todos os lances se repetem, o que foi jogado na quarta rodada, o Carlsen também de brancas, e teve até um dos inscritos que comentou que isso daqui parece uma siciliana de brancas, né? E realmente tem muita similaridade aí, né? O peão de C foi trocado por um peão central na coluna D, né? Essa estruturinha parece uma dragão, né? Realmente tem muita similaridade essa variante da inglesa aí dos 4 cavalos com a siciliana, né? Só que aqui de brancas. Muito interessante o comentário. Bispo C5, roque, ambos rocaram então, roque, D3, torre 8 e até aqui tudo igual à quarta rodada. E somente agora então o Magnus Carlsen faz um lance diferente. Na quarta rodada ele jogou aqui bispo em D2 e agora ele preparou então algo novo, bispo G5, tá bom? Atacando então a dama. E aqui o Caruana, ao invés de tirar a dama ou tentar defender a dama, ele vai para a troca aqui do cavalo em C3, ameaçando a dama em D1, tá? Então o cavalo toma em C3 jogado pelo Caruana. Aqui as brancas não podem capturar a dama, tá? O Magnus Carlsen capturou aqui, B toma C3. Por que não pode capturar a dama, né? As pretas ficariam vencedoras aqui, porque elas acabaram de capturar uma peça, né? Então depois de cavalo toma em D1, por exemplo, bispo toma em C7, cavalo toma em B2. Se a gente for contar o material aqui, as pretas têm 4 peças menores e as brancas apenas 3, tá bom? Então seria uma posição vitoriosa para o Caruana, né? Então é claro que o Magnus Carlsen viu tudo isso e não capturou a dama em D8, e sim B toma em C3 foi jogado. E a partida seguiu com F6 então, atacando o bispo, e essa posição aí, ela só ocorreu uma vez aí nas bases de dados. A gente tem a mesmíssima posição aqui jogada pelo Drazen Kuric contra Zoran Majeric, 2 jogadores aí que jogaram, croatas que jogaram isso em 2008, onde as pretas jogaram bispo, as pretas ganharam e as brancas jogaram nessa posição bispo em E3, tá bom? Interessante, nessa posição o Magnus Carlsen não vai para bispo em E3 e ele joga bispo em C1, e aqui o Caruana comenta depois da partida que era o lance que ele estava realmente esperando que o Magnus Carlsen fizesse. Não faria muito sentido jogar o bispo aqui em D2, porque essa casa aqui ela pode ser necessária para o cavalo, tá? E esse bispo vai poder desenvolver aqui em B2, tá? A partida seguiu então com bispo em E6, desenvolvendo o bispo aí de casas claras, a bispo em B2 então, e aqui foi a primeira vez na partida que o Caruana ele pensou por praticamente 9 minutos nessa posição,
e ele jogou o bispo B6, tá? Faz sentido esse lance, de certa forma, tenta fechar aqui essa coluna semi-aberta. Esse bispo estava solto, desprotegido aqui em C5, então ele fica... provavelmente ele ia ter que perder esse tempo mesmo, depois de cavalo D2 e cavalo em B3, então ele já faz esse lance bispo B6, um lance sólido, e a partida segue então com D4, e aqui o Caruana tem a opção aqui de avançar, avançar aqui o peão com E4, por exemplo, mas ele prefere jogar bispo D5, perfeitamente possível, um lance como esse. Não seria bom capturar aqui em D4, simplesmente as pretas não têm vantagem nenhuma em aliviar a tensão aí no centro, não ganhariam nada com isso. Depois de bispo D5, E3, a gente vê que as pretas não ganhariam nada com essa troca de peões. E o Anish Giri comenta que realmente não se deve soltar a tensão no centro se você não ganha nada em troca. E isso mostraria uma fraqueza de personalidade na visão do Giri. Interessante o comentário dele. Quem gosta de aliviar a pressão sem ganhar nada em troca é porque tem alguma fraqueza de personalidade. Fica aí a dica, né? Então depois aí de D4, o Caruana não é fraco de personalidade, ele não vai para as trocas no centro sem ganhar nada, e ele joga bispo D5, então mantendo a tensão no centro, e a partida continua com dama C2, conectando as torres e desenvolvendo aí a dama numa casa bacana, né? Na segunda horizontal é sempre bom, a dama não fica exposta a muitos ataques, né? Então dama C2 foi jogado. E toma D4, e aqui eu vou voltar aqui, seria possível jogar mais uma vez o lance E4 e levaria para uma partida bem arriscada, bem afiada aí para os dois lados, e provavelmente o Caruana evitou isso, mas seria possível, uma possível continuação aqui depois de E4 iria para uma partida muito bonita realmente, com cavalo H4, cavalo em A5, cavalo em F5, C5 aqui, a gente já vê que realmente uma posição muito diferente, possível continuação aqui, D toma C5, bispo toma C5, torre A em D1, colocando um desconforto aí nesse bispo de D5, cavalo C4 atacando o bispo, bispo C1, torre C8, possível continuação, tá pessoal? Bispo F4, dama D7 atacando o cavalo em F5, e aqui bispo H3 a gente teria uma posição muito interessante, onde as brancas já estariam ameaçando o cavalo H6 cheque, abrindo um descoberto sobre a dama, a rei H8 seria possível então, e aqui o lance cavalo toma em G7 seria possível. Estou ilustrando, tá, gente? Só para a gente ver como seria uma partida realmente com chances para os dois lados, uma partida muito agressiva. Aqui as pretas não podem capturar em G7, porque simplesmente torre toma em D5 e as brancas ficariam muito bem. Então aqui o lance indicado seria dama toma em H3, deixando a torre aqui para o cavalo. Aí depois de dama toma em H3, cavalo toma em E8, o bonito lance E3 aqui, abrindo realmente a diagonal aqui, alguma ameaça de checkmate aqui em G2. As brancas teriam que defender aqui com torre toma em D5, e aqui se a gente contar as peças, as pretas têm uma torre a menos já, mas poderia continuar com E toma em F2, cheque, e depois de torre toma em F2, bispo toma em F2, rei toma em F2, dama toma em H2, esse rei é forçado aí a descer, e depois de rei F1, dama H1 cheque, rei F2, dama toma em D5, e a gente vê aí uma posição muito bacana, realmente muitas trocas. E o melhor lance aqui das brancas seria dama toma em H7. Olha que viagem, né, gente, que eu estou montando aqui no tabuleiro. Mas seria perfeitamente possível uma continuação como essa, e seria realmente um jogo eletrizante, né? Com rei toma em H7, cavalo toma em F6, cheque, dando um duplo aqui no rei e na dama. E depois de rei G6, cavalo toma em D5. A gente teria uma posição de torre e cavalo contra cavalo e bispo. No entanto, as brancas teriam 2 peões a mais, e seria um final interessantíssimo de ver. Uma continuação como essa, é muito difícil dizer quem está melhor aqui. O computador dá uma pontuação um pouquinho melhor para as pretas, tá bom? Para o Caruana, dá menos 1.4, aqui uma pontuação melhor aí para as pretas, mas eu acho que muita coisa poderia acontecer no final desse aí, as brancas com 2 peões passados, as peças se coordenando muito bem, cavalo e bispo. Acho que seria um jogo muito interessante, o cavalo já atacando aqui, ameaçando um duplo e tudo mais. Acho que seria uma partida bastante interessante, né? Mas ninguém quis ir para isso, vamos voltar aqui para a realidade. Não foi jogado então o lance C4, e a partida então seguiu aqui eu desloquei um pouquinho a tela, ou não, a tela tá legal, só desculpa por isso, acho que tá bacana. E a partida seguiu então com E toma em D4, tá bom, pessoal? E depois de C toma em D4, então, bispo E4 atacando a dama, dama para B3 cheque, bispo D5, e aqui o pessoal comentou que se o Magnus Carlsen jogar
dama em C2, o Caruana provavelmente ia jogar bispo E4 e aqui no lance 16 provavelmente eles iriam empatar a partida e seria uma vergonha mundial, né? Então o Magnus Carlsen não jogou dama em C2 aqui, ele vai para dama em D1, provavelmente não era a posição que ele gostaria de jogar, mas ele provavelmente quis evitar essa vergonha aí de empatar no lance 16, né? E a partida aqui seguiu então com bispo toma em F3, esse lance surpreendeu muita gente realmente, porque ele vai criar algumas fraquezas na posição do Caruana e vai deixar as brancas melhores para o resto da partida aí. E, no entanto, o Caruana arriscou e foi para essa linha. E agora o Magnus Carlsen não imediatamente captura aqui, mas primeiro ele faz o lance intermediário aqui, dama B3, cheque. As pretas não podem voltar o bispo, não seria muito bom voltar o bispo. Simplesmente o outro bispo capturaria aqui em D5 com cheque e ficaria numa posição muito boa aí para as brancas, tá bom? Então depois de dama B3 cheque, não voltando o bispo, mas rei H8 foi jogado, e agora sim, bispo toma em F3, e depois de cavalo toma em D4, bispo toma em D4, dama toma em D4, as brancas podem capturar aqui em B7, mas mais uma vez o Magnus Carlsen vai para um lance intermediário aqui, com E3 atacando a dama. Depois de dama E5, uma excelente casa central aqui para a dama, continua fazendo pressão aqui na torre. É uma casa excelente aqui para a dama. Bispo toma B7 foi jogado e torre de A em D8 pelo Caruana. E a partida seguiu com torre A em D1, dama então em E7, H4. Aqui o Magnus Carlsen vai com essa ideia de tentar criar fraquezas aqui na estrutura de peões do Caruana. G6 então foi jogado, H5 pelo Magnus Carlsen. A gente vê o Magnus Carlsen realmente com agressividade jogando esse meio jogo quase final já, né? E depois de G toma em H5, então o Magnus Carlsen entregou um peão, mas agora as pretas estão realmente com uma estrutura bem danificada, né, de peões. Dama C4, F5 aqui foi jogado, bispo F3, atacando aqui o peão de H5, H4, torre toma em D8, torre toma em D8 e G toma em H4. Aqui poderia ter capturado de dama também, mas depois de dama toma H4, G toma H4 e torre D2, as pretas teriam um excelente jogo, um excelente final aqui, né? Provavelmente empatado, mas uma posição com a iniciativa aí para as pretas, né? Então, depois de torre toma em D8, o Magnus Carlsen não tomou de dama em H4 e jogou G toma em H4. E a partida seguiu com torre G8 cheque, rei H1, dama em F6, dama em F4, né? Essa dama tem que continuar mantendo a defesa aqui do peão de H4. Bispo aqui em C5, esse bispo quer vir aqui para D6. E aí depois de torre G1, oferecendo aí mais umas trocas para aliviar a posição. Depois de torre toma G1, rei toma G1, o bispo finalmente chega para D6. A dama tem que continuar defendendo aqui em H4 e ao mesmo tempo tem que tentar proteger aqui também a entrada da dama com cheque, capturando em A2 na sequência, né? Então dama A4, defendendo A2 e mantendo a defesa do peão aqui de H4. F4 foi jogado, então bloqueando aqui a defesa, cortando a defesa de H4. Dama toma em A7, F toma em E3, dama toma em E3 e dama toma em H4. Essa posição é muito interessante de olhar essa posição, porque as brancas têm dois peões passados e as pretas também têm dois peões passados, e apesar de serem bispos de cores opostas, é uma posição muito interessante, dificilmente acontece nas partidas, dificilmente a gente vai ver isso numa partida. A4 foi jogado, então imediatamente tentando aí passar o peão. Dama F6 foi jogado. Você pode falar, por que não tomou aqui em A4? Poderia, tá? Dama toma em A4. A partida continuaria provavelmente aqui com dama C3 cheque, rei G8, bispo D5. É que aí esse rei vai saindo, né? E um ser humano provavelmente não gostaria de jogar. Aqui as brancas recuperariam o peão, tomando em H7 com cheque. E depois de rei F6, dama F7, rei G5. Apesar do computador dar que isso daqui é equilibrado, eu acho que nenhum ser humano gostaria de ter o rei aí em G5 no meio do tiroteio, né? Então, claro, depois de A4, o Caruana não captura em A4 e ele faz um lance sólido aqui, dama em F6, e a partida seguiu com bispo D1, dama em E5, então, propondo a troca de damas, ao mesmo tempo ameaçando também entrar em H2, que na verdade não faria nada, mas enfim. O lance jogado foi dama toma em E5. Por que não faria nada? Por exemplo, se dama em F3, tá, gente? Dama H2, cheque, fala, nossa, agora tá vindo com tudo, mas não consegue nada. Rei F1, a dama tá guardando aqui H1. Mesmo que jogue dama E5, por exemplo. Aí as brancas teriam até iniciativa com A5,
e aí as pretas não poderiam capturar aqui em A5, né? Ficaria um final aí com uma iniciativa melhor aí, a iniciativa para as brancas, uma posição melhor para as brancas, né? Por que não pode capturar aqui em A5 nessa posição? Porque vai levar checkmate aqui, com dama F6, cheque, rei G8 forçado, e bispo B3, cheque, a dama vai ter que cobrir aqui, e aí bispo captura com checkmate no próximo lance, tá bom? Então realmente é melhor não tentar nada disso, né? Então depois de dama E5, mas não seguiu por aí, e aqui o Magnus Carlsen trocou as damas com dama toma em E5, bispo toma em E5 e A5. E aí mais uma vez a gente tem, mais uma vez comentando esse final aí, onde os dois jogadores possuem 2 peões passados, no entanto esse peão está um pouco mais avançado, né? E os dois jogadores continuam então nessa expectativa que o Magnus Carlsen vai tentar coroar esse peão. Vamos ver como é que seguiu a partida. Rei G7, A6 então subindo com velocidade, bispo D4 segurando aqui o peão, rei G2, rei F6, os reis entrando aí para a partida, para o final os reis têm que se tornarem mais ativos, né? F4 então, bispo B6, rei F3, H6, rei E4, bispo em A7, bispo G4 aqui, fazendo uma barreirinha aqui para o rei do Caruana não conseguir entrar na posição. Bispo G1 jogado pelo Caruana e rei D5, né? E você olha essa posição, parece que as brancas estão melhores, né? Parece que o Magnus Carlsen vai ganhar essa partida. Vamos dar uma olhada se é isso mesmo, né? Bispo B6 então, rei C6, olha só, o rei chegando perto do peão. Bispo E3, rei B7, gente. Esse peão então vai poder andar para E7 e vai ter que sacrificar o bispo. Olha que posição legal, né? E aqui, bispo B6 foi jogado. E aí você fala, legal, o Magnus Carlsen vai ganhar, vai jogar A7, acabou a partida, né? E o Magnus Carlsen jogou bispo H3 aqui, e depois de bispo E3, rei C6. Para, não estou entendendo nada, volta. O que está acontecendo, né? Vamos voltar aqui. E por que então o Magnus Carlsen não jogou aqui o A7, jogou o bispo H3 e depois voltou o rei, né? Aqui A7 não ganha a partida, infelizmente, tá bom? Simplesmente bispo toma em A7, rei toma em A7, e apesar aí de você ter um bispo e um peão, não dá para vencer esse final. As pretas jogariam C5, o rei não consegue chegar, né? Rei B6, C4, rei C5, C3, e aí o bispo tem que parar esse peão aqui com bispo D1, só que aí o rei consegue entrar na posição rei F5, esse peão vai cair, né? E aí depois de, por exemplo, rei D4, rei toma em F4 simplesmente, rei toma em C3, e agora H5, e esse é um final completamente empatado, né? Bispo toma em H5, e seria empate, tá bom, gente? Então por isso que depois de bispo B6, não o lance que aparentemente é vencedor A7, ambos os jogadores conhecem muito bem sobre finais, e o Magnus Carlsen joga bispo H3, e aí percebe-se que depois de bispo E3 não dá para vencer dessa forma, né, desse peão avançando. Então rei C6 foi jogado, poderia ter capturado aqui, mas também bispo toma F4 seria cheque, já seria um empate de imediato. Magnus Carlsen ainda vai tentar mais um pouco. Bispo B6, rei D5, bispo A7, rei E4, bispo B6 então, bispo F1, rei E6, mais alguns lances jogados, né? Bispo C4 cheque, rei F6, bispo D3, rei E6, e aqui ambos concordaram mais uma vez no empate. Então essa nona rodada terminou empatada. Nós teremos apenas mais 3 rodadas. Amanhã a gente tem então a 10ª rodada. O Caruana vai jogar de brancas, e aí depois haverá mais um dia de descanso e depois as 2 últimas rodadas finais, tá bom? Lembrando que se terminar no empate, a gente vai ter uma série de partidas rápidas que serão jogadas aí no mesmo dia, e a gente terá a definição então do campeão. Apenas um será o campeão, isso é certeza, né? Muito bacana. Pessoal, quero agradecer aí, primeiramente muito feliz, o canal chegou aí na marca dos 10 mil inscritos, então agradecer aí todos vocês que estão se inscrevendo, que estão apoiando o canal. Muito obrigado aí de coração, uma marca muito importante para o canal, os 10 mil inscritos. Realmente, eu vou até marcar com vocês depois uma comemoração, tá bom, dos 10 mil inscritos. A gente vai fazer uma live, eu tô até pensando se a gente faz uma simultânea no Lichess. Eu tô discutindo aí com o pessoal aí no grupo do WhatsApp também, pra gente chegar num formato legal aí para fazer essa comemoração dos 10 mil inscritos, tá bom? Quero mandar salve aqui pro Vitor Viola, quero mandar aqui pro José Barris também, assiste todos os vídeos, mandar um salve aí pro Arthur Rocha, pro Flávio Vinic T, salve aí pro pessoal de Teresina, Piauí, salve pro Natanael Mota, manda um salve aí pro grupo do WhatsApp Xadrez de Cruzeiro e Região, Natanael, Adilson e Marcelo,
Beleza? Mandar um salve aqui pro And Friends Games, mandar um salve pro Luca Gidra, Thiago Soares de Freitas, salve pro pessoal de Rialma, Goiânia, olha, Goiás, Rialma, Goiás, olha que legal, tamo junto, o Carlsen vence amanhã, tal, na torcida o pessoal aí, não deu hoje, foi mais um empate. Salve aí pro João Vitor Almeida, pro Wallace, pro Matheus Lima, o melhor xadrez de Brasil, manda um salve pra galera do Projeto Xadrez Virando o Jogo de Xerém, legal, salve. Salve aí pro Oblívio, pro Everton Guilherme. Rafael, manda um salve pro Clube Bezerrense de Xadrez, Cebex. E um forte abraço para Carlos Augusto, olha aí o carinhosamente chamado de Gordo. Legal, um salve aí para todos vocês, nosso presidente. Bacana. Salve aqui pro João Lucas Medina, Catal de Prata. Manda um salve para mim, São João de Nepomuceno, Minas Gerais, pessoal. Me fez voltar a jogar xadrez, que bacana, que legal. Manda um salve aqui para o Felipe Carvalho e para o torcedor Jim. Muito bom, muito bom. Manda um salve aí para o pessoal de Goiânia, também em Goiás. Legal, pessoal. E mais uma vez, agradecer aí a todos vocês que ajudam das mais diversas formas, que contribuem aí para o canal, seja sugerindo partidas, sugerindo as frases, dando apoio, dando seus feedbacks, de todas as formas possíveis, a todo mundo contribuindo aí. Quero agradecer realmente a todo mundo, agradecer a audiência mais uma vez e um abraço aí para todos vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.